Houston, Texas, 8 de agosto de 1973. Eram por volta das 8h20 da noite, quando a operadora de emergência, Vera Lines, atendeu. Do outro lado da linha, a voz de um jovem rapaz que dizia: "É melhor vocês virem agora. Acabei de matar um homem." Não muito tempo depois, os policiais chegaram a Lamar Drive, número 2020, onde encontraram um cenário que os deixou perplexos. 3 jovens, um deles vestido apenas com um short, e 2 deles, um rapaz e uma moça, em estado de choque. Além disso, o corpo de um homem nu no corredor da casa, já morto. O caso ganhou repercussão nacional, uma vez que o homem morto era bastante conhecido. Tratava-se de Dim Arnold Corll, vice-presidente da Corll Candy Company, uma fábrica de balas e doces que há muito existia na região. A empresa tinha sido um presente da mãe de Dim, uma vez que o filho voltara do exército e precisava trabalhar. Dim era um jovem bastante recatado, pouco sociável, que descobrira sua sexualidade no exército, onde teve sua primeira experiência com outro homem. O bairro no qual ficava a fábrica era de famílias mais pobres e de maioria branca. As crianças corriam pelas ruas brincando, algumas delas literalmente sem ter para onde ir. Elas iam todos os dias à fábrica em determinada hora, pois o dono de lá distribuía balas e doces que não passaram no controle de qualidade, mas que ainda podiam ser consumidos. Devido ao ato de bondade, Dim era muito querido pelas crianças e seus pais. Porém, as coisas não eram como pareciam. Psicologicamente, Dim Corll tinha problemas. Ele sempre foi solitário, nunca teve amigos de verdade, e a luta que ele mantinha contra sua própria homossexualidade piorava tudo. Algumas daquelas crianças eram órfãos sem lugar para morar. Viviam de esmolas e dormiam em locais abandonados. Elas eram as preferidas por Dim. Ele chegou a sair em seu carro com elas, com a desculpa de dar um passeio. Não demorou muito para que alguns cartazes com fotos de uma ou outra criança desaparecida surgissem. No entanto, a polícia não fazia muita questão de procurar esses desaparecidos. As coisas começaram a piorar quando a fábrica fechou suas portas. Como não tinha mais a indústria para usar como armadilha, Dim passou a ir atrás de suas vítimas. Até contou com a ajuda de 2 adolescentes desajustados, em troca de dinheiro: Elmer Wayne Henley e David Owen Brooks. Dim também costumava sair com sua van branca em busca de garotos jovens à procura de diversão. Suas abordagens costumavam ser diretas. "Entre! Vou dar uma festinha e lá tem bebida e maconha para todo mundo. Que mal ele poderia fazer?" Afinal, ele era o Candyman, o homem dos doces. Era aí que morava o perigo. De acordo com os relatos posteriores de Elmer Henley, Dim tinha o costume de colocar música e encher seus convidados com bebidas entorpecentes e até soníferos. Quando alguém desmaiava, Dim levava a vítima para um quarto, onde ela era pendurada por um gancho em uma espécie de tábua da tortura, como ele a chamava. Lá dentro, a vítima sofria todo tipo de violência, estando acordada ou não. O que Dim fazia era tão pesado que não dá nem para descrever aqui no YouTube. Com certeza, esse vídeo seria vedado. Elmer e David serviu a Dim primeiro pelo dinheiro e segundo pela droga fácil. De acordo com o que Elmer disse em seu julgamento, foi David quem o apresentou a Dim. Elmer disse aos detetives que David o atraiu à casa de Dim com a promessa de participar de um negócio que podia fazer um bom dinheiro. Na casa de Dim, ele disse a Elmer que pertencia a uma organização baseada em Dallas, que recrutava jovens rapazes para um círculo de escravidão homossexual. Então, Dim fez a oferta de $200 por cada rapaz que trouxesse até ele, assim como havia oferecido a David. Elmer não pensou 2 vezes. Vale ressaltar que quando conheceu Dim, Elmer tinha apenas 15 anos de idade e David tinha 16. Ao longo de 2 anos seguidos, esses garotos ajudariam o serial killer, que tinha o prazer em torturar e matar crianças e adolescentes. Coisas
que deixariam o Marquês de Sade com inveja. A diversão de Dim podia durar horas ou dias, dependendo da resistência da vítima. Além das crianças órfãs, filhos de ex-funcionários da fábrica também passaram a ser alvos de Dim. O pior de tudo é que ninguém desconfiava do homem dos doces. Pelo contrário, até as crianças confiavam nele. Em sua van, ele fez algumas modificações, de forma a parecer uma gaiola, com ganchos e adereços à prova de som, para que ninguém pudesse ouvir os gritos que vinham de dentro dela. E sim, Dim usou sua van para cometer alguns de seus crimes. Depois de torturar a vítima, Dim a matava com tiros ou por estrangulamento. Depois a enterrava sob a vaga de um barco que mantinha alugado, ou em algum lugar remoto próximo à praia. E por várias vezes ele foi ajudado por Elmer e David nessas empreitadas. Em seus depoimentos posteriores, tanto Elmer quanto David assumiram que algumas das vítimas de Dim eram seus amigos e companheiros de farra nas ruas do bairro. A promessa nas abordagens era sempre a mesma: bebidas e drogas de graça. Sabiam a quem procurar quando eram ordenados por Dim. Elmer disse que fazia isso por se sentir preso a Dim e tinha medo de ele fazer qualquer coisa de ruim com sua mãe e seus irmãos. Aliás, tudo ficou pior quando Dim se mudou para o bairro, tornando-se praticamente seu vizinho. E mais, Dim fez questão de conhecer a família de Elmer, que não gostava nem um pouco da forma com que o homem do doce tratava seus irmãos menores. Nessa altura da história, entra uma adolescente muito bonita, chamada Rhonda Williams. Ela namorava um rapaz do bairro chamado Frank Aguirre. Certo dia, preocupada com o namorado, ela procurou Elmer, que era amigo dele. Elmer não titubeou ao dizer para Rhonda que Frank havia sido morto pela máfia. Isso os aproximou de certa forma. Mas quer saber a verdade? Frank foi uma das vítimas de Dim. E quem o entregou ao homem dos doces foi justamente Elmer Renly, atual namorado de Rhonda. Só que ela só foi saber algum tempo depois. Rhonda chegou a conhecer Dim em uma certa noite, quando andava de bicicleta com Elmer. O pneu da bicicleta de Rhonda furou e, coincidentemente, Dim passou com sua van e os ofereceu carona. A não ser pelo fato de a van parecer uma estranha gaiola, ela não viu nada de anormal no novo amigo de Elmer. Semanas depois, Rhonda teve uma briga com seu pai. Elmer ficou sensibilizado e disse à namorada que conhecia um bom lugar para ela ficar. Junto a outra adolescente chamada Tim Carley, Elmer a levou para a casa de Dim. De início, o homem dos doces não gostou, esbravejando para Elmer que ele tinha feito tudo errado e que não era para aquela garota estar lá. Elmer se defendeu a namorada, enquanto Carley ficava só observando tudo. No fim, Dim acabou cedendo e ainda ofereceu alguma coisa para os jovens beberem e fumarem. Quando os jovens acordaram, Carley e Rhonda se viram com os pulsos amarrados e deitados no chão. O mesmo não podia ser dito sobre Elmer, que estava seminu e pendurado de cabeça para baixo na tábua de torturas de Dim. Este estava completamente nu, com uma arma calibre 22 na mão e olhando para Elmer. "Você estragou tudo trazendo aquela garota", dizia o homem. Na frente dos dois outros jovens, Dim violentou Elmer, que nada podia fazer a não ser gritar. Dim pressionou o revólver na barriga de Elmer e disse em seu ouvido que ele só sairia daquela se torturasse e matasse a garota. Elmer fez que sim, então foi solto. Nesse meio tempo, Dim se dirigiu a Carley, que estava todo contorcido no chão e tremendo de medo. Elmer foi em socorro de Rhonda e disse para Dim deixá-lo levar a garota para casa porque ela não precisava ver aquilo. Dim não deu ouvidos e continuou a molestar Carley. Foi quando Elmer, numa tacada de mestre, deu um salto para o lado e pegou a arma de Dim, apontou para o homem e mandou ele se afastar do jovem. Ele olhou para Elmer e disse: "Vá em frente, atire! Você não tem coragem para..." Então, 6 tiros foram dados. Todos acertaram Dim Arnold Corrow. Em 8 de agosto de 1973, aos 34 anos, morria o Candyman, o homem que dava doces para a criançada em troca de suas vidas. Porém,
a história não termina aqui. Voltando ao início, Elmer foi quem fez a ligação para a polícia. Ele contou tudo. Mostrou os equipamentos de tortura usados por Dean e tudo o que acontecia. No entanto, nem ele, nem David saíram bem dessa história. Elmer foi condenado a 6 prisões perpétuas, enquanto David, uma prisão perpétua. Ambos foram condenados por cumplicidade, sendo que David entregou o amigo dizendo que ele participou diretamente de alguns crimes. Elmer ainda cumpre pena. Mas David faleceu em 2020, enquanto estava sob custódia, vítima do Covid-19. Uma história e tanto, não? Veja lá com quem você vai pegar doces e balas.